A título de introdução, em todo o livro de Gênesis, nós não temos nenhum registro de que algum servo de Deus, antes de morrer, deixou qualquer tipo de instrução na sua morte. Se você pegar, por exemplo, a história de Adão, que nós aprendemos aqui, a história de Noé, a história de Isaac, de Abraão, você vê que todos eles morreram silenciosos. Porém, Jacó, antes de morrer, ele reúne todos seus filhos e ele faz um longo discurso. E nesse discurso, ele faz algumas profundas revelações acerca do futuro dos seus filhos, né? Do futuro das 12 tribos de Israel, que deu origem. E esse texto, ele me ensina verdades preciosas, das quais eu quero dividir com vocês essa manhã. E a primeira delas, você que está aí com a Bíblia, nos acompanhando, no versículo de número 1, diz assim: chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Olhe para esse texto e veja o privilégio de Jacó, que ao descer à sepultura, está rodeado de todos os seus filhos. O texto diz que ele chamou todos os seus filhos. No final de vida de Jacó, as desavenças familiares haviam sido superadas. No final de vida dele, ele reúne todos os seus filhos em sua volta para uma palavra de despedida. E aí, nessa palavra, Jacó, então, ele vai proferir algumas bênçãos. E as características da bênção que ele vai emitir sobre os seus filhos, a primeira delas é que as bênçãos são públicas. Ele não faz isso reservado com cada um dos seus filhos, mas ele faz isso na presença de todos os filhos. E a segunda característica é que a bênção é profética. O texto diz, das coisas que hão de acontecer nos dias vindouros, ou seja, no futuro. Essas bênçãos seria para os seus filhos no futuro. Imagina você, no leito de morte, ter o privilégio de chamar todos os seus filhos e falar para eles as bênçãos que vão acontecer na vida deles no futuro. Né? E aí, começando no verso de número 2, ele ajunta todos os seus filhos e fala: olha, vocês precisam me ouvir. Ouve, ouve meus filhos, ouve a Israel, o vosso pai. Jacó havia herdado a bênção do seu pai Isaque. Ele havia herdado também as bênçãos do seu avô Abraão. E agora ele repassa essas bênçãos aos seus filhos. E é importante mencionar que ele não é a fonte da bênção. A fonte da bênção é Deus. Ele é apenas o instrumento que Deus vai usar, o canal. Ele será a boca de Deus falando. Mas ele não é a fonte da bênção. Quando nós abençoamos nossos filhos, nós não somos o autor da bênção e muito menos a fonte da bênção. A bênção está no Senhor, é dele que provém a bênção. Né? Nós somos apenas os instrumentos. Por isso que os mais antigos tinham esse hábito de abençoar os filhos, né? De impor as mãos sobre os filhos, de proferir palavras de bênção sobre os filhos. E Jacó começa as suas bênçãos proféticas
com seus filhos, no qual nós veremos a seguir. E aqui eu vou dar um destaque aqui para todos os filhos dele, a começar pelo filho mais velho, que é o Rúben. Rúben é o primogênito. O Rúben, diz o texto, tu és o meu primogênito. Qual era o papel do Rúben na família de Jacó? Por ser o primogênito, ele deveria ser o líder dos seus irmãos. Era o filho mais velho. Entretanto, ele perdeu essa posição de liderança na sua casa por causa da devassidão moral. O texto diz que ele era as primícias das forças de Jacó. Eram as primícias do vigor de Jacó. O mais excelente em poder, em altivez. Mas ele sucumbiu a partir do momento que ele profanou o leito do seu pai. Nós conhecemos a história de Rúben, eu já disse aqui, num dos sermões, que ele cometeu o pecado de incesto. Ele foi deitar-se com uma das esposas de Jacó, profanando, diz o texto, o leito, a cama, coabitando com uma das concubinas de Jacó. A primeira coisa que eu aprendo na profecia de Rúben é que pecado tem consequência para nós e para os outros. Há duas coisas aqui a ser destacadas sobre Rúben. A primeira delas, tu és o meu primogênito, minha força, minha primícia, mais excelente, em altivez, em poder. Mas você é impetuoso. Impetuoso como a água. Rúben, assim como Esaú, foi um homem profano, desprezou o seu direito de primogenitura ao cometer o pecado de lascívia. Jacó diz que ele era impetuoso como a água. Um homem impetuoso é um homem precipitado, como a água, um tsunami, sem controle, sem limites. Não conseguiu dominar os seus impulsos sexuais. A expressão impetuoso como a água significa indisciplinado. Rúben foi um filho orgulhoso, incontrolável. Segunda característica, ele foi um profanador, porque subiu ao leito do seu pai e o profanaste subindo à minha cama. Subir ao leito do pai, cometeu o pecado de incesto. E, nesse sentido, nós entendemos que os pecados do passado privaram o Rúben das bênçãos futuras. Ele foi um homem sem liderança. Ele que havia sido o vigor da juventude, o mais excelente em poder, falhou como líder, falhou como filho, falhou como o irmão mais velho. E essas falhas levaram ele ao declínio. É triste, meus irmãos, numa família de muitos irmãos, enquanto uns obtêm sucesso, enquanto uns progridem, enquanto uns evoluam, outros declinam. É triste, é muito triste. O Rúben provocou muita tristeza no coração do velho Jacó. A Bíblia diz no verso de número 5,
outros irmãos, Simeão e Levi, são irmãos. Irmãos devem ajudar uns aos outros. Irmãos devem encorajar uns aos outros. Mas, lamentavelmente, há irmãos que se arruinam uns aos outros. É o caso de Simeão e Levi. Porque esses dois irmãos participaram dos mesmos atos de violência e criminalidade. Quando eles chefiaram aquele massacre em Siquém. O texto diz que eles foram instrumentos de violência. E, portanto, no seu conselho não entrará a minha alma. A minha glória não vai se associar a isso. Porque esses homens mataram homens, foram perversos, foram malditos. Por isso, eu os dividi-los-ei e os espalharei em Israel. Em outras palavras, olha, eu, Jacó, me recuso a invocar uma bênção sobre um filho que foi belicoso, que foi vingativo, que armou cilada para outros. Quando a sua filha Diná foi abusada, vocês conhecem a história, né? Esses dois irmãos foram lá e acabaram com todos os homens. E a profecia diz então que eles seriam divididos e espalhados em Israel. O outro filho, Judá. Judá, cujo significado é louvor. Nós aprendemos a história de Judá aqui. Recapitulando para vocês, Judá cometeu 2 pecados. O primeiro pecado, ele liderou a venda de José para ser escravo no Egito. Segundo, ele praticou o pecado de incesto com a sua nora. O Judá não teve um passado muito bom, mas nós aprendemos na história de Judá que ele se arrependeu. Ele se arrependeu dos seus pecados, e no momento em que ele se arrepende dos seus pecados, ele alcança o favor de Deus, e ele assume o lugar do primogênito do Rúben, e se torna o líder dos irmãos. Então agora ele vai liderar os irmãos naquelas comitivas para o Egito, em busca de comida, para negociar com o governador. Então veja você que sobre Judá, vale a pena a gente ressaltar aqui os seguintes pontos. Primeiro, você, Judá, será louvado pelos teus irmãos. Os teus inimigos estarão sobre a sua cerviz. Ou seja, seus irmãos vão se curvar perante você. Você, seus inimigos, sequer vão te atacar. Eles fugirão de você. É dessa tribo de Judá que sai a dinastia de Davi, que foi o maior rei. É da tribo de Judá que sai a linhagem do Messias, que se tornou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador pessoal. Segundo, Judá tem o que? A aparência de leão. O leão é um animal que impõe respeito, tanto nos outros animais como nos homens. Por isso ele se tornou símbolo de majestade e força. No Oriente Antigo, o leão é o símbolo de realeza. Então você pega esses reis da Arábia Saudita, do Catar, de Dubai, todos eles criam leões. Eles têm leões adestrados, porque o leão é um símbolo de majestade, né? Então, os descendentes de Judá
são homens como a envergadura, por exemplo, de Salomão. Salomão, o rei Josafá, Ezequias, o próprio rei Jesus, em Apocalipse 5,5, diz que Jesus Cristo é exaltado nos céus, porque é Ele que abre o livro. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, o Judá torna-se uma figura importante na família de Jacó. O outro filho, Zebulon, verso número 13. Zebulon habitará na praia dos mares. Eu fico pensando, meu Deus, o homem antes de morrer consegue ver tudo isso, né? O horizonte se abriu para o cara, né? Pensa no nível de intimidade que Jacó tinha com Deus. De olhar para o futuro e ver tudo isso. Zebulon foi a tribo que se juntou a Gideão na famosa batalha dos midianitas. É dessa tribo de Zebulon que sempre teve o maior contingente militar para o exército de Davi. Os da tribo de Zebulon, seus soldados eram caracterizados por serem experientes e leais ao reinado. Então, nessa tribo, também vale destacar que o texto diz a perícia deles no comércio marítimo. Porque eles habitarão nas praias, servirão nos portos de navio, verso número 13. E o seu limite se estenderá até a Fenícia. Sidom é a Fenícia, no mar Mediterrâneo. Um outro filho, Isacar, verso 14 e 15. Isacar é destacado como aquele que tem uma força descomunal. O texto diz, é um jumento de fortes ossos. É dessa tribo que saíram os melhores estudiosos e conhecedores do seu tempo. Esse texto diz que ele é destacado por força, mas que ele vai se acomodar a um trabalho servil. Ele vai se sujeitar a um trabalho servil. Então, embora seja forte, mas vai se sujeitar aos cananeus no futuro. Outro filho, verso número 16, Dan. Dan é o pai da tribo que recebe o poder de julgar o povo. De Dan é retratado como um povo sagaz, como uma víbora, como uma serpente, que dá o bote fatal nos seus inimigos, que morde os talões dos cavalos e os faz cair. Dessa tribo veio o Sansão. E o Sansão, com apenas um golpe, liquidou todos os filisteus. O Sansão caiu com Dalila. Dalila era uma filistia. E ela foi seduzida a enganar o Sansão. O outro filho, Gade. Gade é descrito como um povo guerreiro, uma guerrilha. Vai levar uma vida atribulada, porque muitos vão tentar acometer ele, lançar contra ele. Mas ele terá uma boa retaguarda, retaliará todos os seus inimigos. E Gade se estabeleceu onde hoje nós chamamos como Transjordânia, né? E é um povo que durante a história foi celebrado como povos excelentes guerreiros. Uma outra tribo também, verso número 20, é o Asser,
que também é destacado por sua prosperidade e riqueza. O nome Aser significa feliz. E ele se tornou um povo agrícola. A palavra de Deus diz que ele teve o pão em abundância. Deus deu a esse povo terras férteis. Pão em abundância é uma referência à prosperidade, né? Aliás, tudo que vem de Deus é abundante, né, irmãos? Tudo é abundante de Deus. Deus não é mesquinho com a gente. Deus, quando dá as bênçãos, Ele dá com abundância. É tanta abundância que a gente tem que pedir a Deus: Senhor, já que o Senhor me deu essa bênção, se o Senhor não se importunar, dê também a minha sabedoria para administrar essas bênçãos, porque há muitas pessoas que se perdem, né? Se perde, tanta bênção que se perde, não sabe administrar, e depois reclama que perde as bênçãos, né? Outra tribo, Naftali, é descrita aqui como um animal, uma gazela solta. Ou seja, o que representa a gazela? É um animal que tem agilidade, é um animal belo, é uma referência aqui para descrever a sua beleza, a sua ligeireza. Foi um povo com espírito livre. A tribo de Naftali fazia parte do distrito chamado a Galiléia dos Gentios, onde Jesus pregou na Galiléia dos Gentios. Então veja você que esse povo foi um povo destacado por sua bravura nos combates. Eu aprendo com essa tribo que o crente tem que ter bravura, porque a gente trava lutas diárias. Lutas diárias. As lutas vêm de todas as esferas, né? Há pessoas aqui, muito provavelmente, que estão me ouvindo hoje, que devem estar travado em alguma luta. Uma luta, uma enfermidade, uma luta familiar, uma luta no casamento, no matrimônio, uma luta com o filho, uma luta com o chefe, um trabalho, não sei. Todos nós travamos lutas e nós precisamos de agilidade, né? Uma outra tribo aqui no verso de número 22 é exatamente uma referência ao 7º filho de Jacó, que vocês aprenderam aqui durante todos esses meses falando de José. Jacó nunca escondeu que foi o filho favorito dele, né? E vários pontos são dignos de destaque na vida de José. O primeiro deles, no verso de número 22, é que José é comparado a um ramo frutífero. Veja você, o texto diz: José é um ramo frutífero. É interessante, né? A Raquel, que foi a mãe de José, era uma mulher estéril, até o dia em que Deus a visitou. E dessa mulher estéril, Deus fez com que ela produzisse a mais frutífera de todas as tribos. As coisas de Deus não parecem loucura para você? José foi frutífero na casa do seu pai, foi frutífero na casa de Potifar, foi frutífero na prisão, foi frutífero no palácio de Faraó. Aonde ele estivesse, ele frutificava. O que eu aprendo com isso? Que o crente que tem a força de Deus, como teve José, a sabedoria de Deus, como teve José, ele frutifica, porque o texto diz que ele está junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. A influência de José
transcendeu o Egito. Se estenderam sobre os muros. A sua liderança e influência ultrapassou a nação do Egito. Ele passou a ser conhecido mais até do que o faraó, porque estava plantado junto à fonte. Nossa fonte é Deus. Segundo segredo, Deus não só estava com José, como Deus era com José. A terceira verdade é que Deus não apenas estava e era com José, como Deus agia por intermédio de José. José foi uma bênção, irmãos. Ele foi um instrumento levantado por Deus numa época de crise para salvar o mundo da fome, da miséria, da morte. Então, ele tinha a proteção do Todo-Poderoso, do Onipotente Deus. Nós que somos crentes, não cremos em mandinga. Tem que fechar o corpo, tem que tomar um banho de sal grosso, tem que pôr um galinho de arruda na carteira, tem que pôr o trevo da sorte, nós cremos que Deus é o nosso protetor. Por isso que o crente não pode embarcar nessa babaquice de falar assim, eu preciso ir para uma igreja onde o pastor vai me cobertura espiritual sobre a minha vida. Meu filho, a gente não consegue cobrir nem nós mesmos. Se Deus não te cobrir, cara, você está na roça. Então não fique divinizando sacerdotes, colocando eles num lugar que jamais Deus quer que nós estejamos. Nós somos todos iguais, nós somos irmãos. Uns com mais responsabilidades do que outros, uns com chamados diferentes dos outros. Mas se Deus não nos cobrir, nós vamos ficar que nem Adão. Só ali, protegendo, com vergonha, no Éden. Amém? Uma pergunta para você: quem é a tua cobertura espiritual? Vai te catar, rapaz. Quem é a tua cobertura? O seu ministério está debaixo de qual cobertura? Para cima de Moá, cara. Que conheço a Bíblia, que leio a Bíblia. A minha cobertura chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A sua cobertura é Jesus, não é apóstolo, não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é ninguém. Mas tudo bem, deixa para lá. Verso 25. Pelo Deus do teu Pai que te ajudará, pelo Todo-Poderoso, Ele te abençoa. Olha aqui, irmão, as bênçãos abrangem tudo, tudo. As bênçãos em cima de José envolve fertilidade do solo, do corpo. Olha, as bênçãos do céu. Quais são as bênçãos do céu? Não vai te faltar chuva, não vai te faltar vento, não vai te faltar orvalho, não vai te faltar sol. Eu vou te abençoar. As bênçãos das profundezas. Quais são as bênçãos da profundeza? Olha, tudo que está acumulado debaixo da terra, sua terra será fértil. Você vai ver, você vai plantar, nasce. Verso número 27, o 12º filho de Jacó, o Benjamim, olha lá, o caçula. O caçula, que era para ser o mais, né? Já é comparado a um lobo. É um lobo que despedaça, que devora, que reparte despojo. Ou seja, o Benjamim é conquistador, é poderoso. É comparado a um lobo porque o lobo é aquele que despedaça a presa. Isso corresponde à sua bravura, adestrado para a guerra. É da tribo de Benjamim que sai o maior teólogo, o maior pastor, o maior apóstolo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Antes da conversão,
ele era um lobo, ele arrastava cristãos para a cadeia, ele matou cristãos, ele perseguiu, ele era um assassino. Mas quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, converte aquele homem, ele se tornou uma bênção. Se tornou no maior depois de Jesus no Novo Testamento. E vem da tribo do Benjamim. Então, bênção é uma coisa séria, viu, irmãos? Bênção é uma coisa séria. Deus, uma coisa que eu aprendi, é que a salvação não é condicionado à nossa obediência, nada. A salvação é graça de Deus. A salvação não é meritocracia. A salvação é deuscracia. É Deus. Isso não vem de vós, para que vocês não se vangloriem. Então a salvação não tem nada a ver com obediência, tem a ver com fé. Agora, a bênção é condicionada. Se a salvação não é condicionada, é pela fé, bênção é condicionada à obediência. Quem não obedece, perde bênção. Quem obedece, ganha bênção. Amém? Então nós precisamos obedecer a Deus, porque à medida em que nós obedecemos ao Senhor, somos leais ao Senhor, manifestamos nossa gratidão e amor ao Senhor, então a obediência leva você a ser abençoado. E foi o que aconteceu, como a gente viu aqui. E para finalizar, vem a morte do Jacó. São estas, verso número 28, as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. E abençoou cada um deles segundo a bênção que cabia para cada um. E depois lhe ordenou. Olha, já tinha completado a sua carreira, já tinha cumprido a sua missão, agora chegou a hora de se reunir ao seu povo. A expressão reunir ao seu povo não significa que ele foi sepultado apenas na caverna que tinham seus antepassados, mas que ele foi reunido ao povo de Deus que está na eternidade, né? Então, isso para mostrar que Deus não é um Deus de mortos, mas Deus é um Deus de vivos. E estar em Cristo é incomparavelmente melhor. Então, o Jacó morreu e foi reunido ao seu povo. Quando você morrer, quando eu morrer, seremos reunidos ao povo de Deus. Irmãos, leia a Bíblia. A Bíblia diz lá em Apocalipse como vai ser essa recepção. Como que é o convite? Vinde benditos do meu Pai. Olha aqui, o banquete está, pode escolher o lugar aí, senta aí, né? E aí vamos ver todos os patriarcas, todos os profetas, todos os apóstolos, todos aqueles que creram, que tiveram bravura, que souberam resistir o pecado, que venceram as tentações, que não abriram mão da sua fé, todos esses estarão ali. E o Cordeiro, Santo e Imaculado de Deus, o nosso irmão mais velho, o nosso leão da tribo de Judá, vai ser o que vai nos conduzir. A benção, né, irmãos? Agora, aqueles que morrem no pecado, aqueles que viram as costas para Deus, aqueles que ficam dando ouvido a Satanás,
aqueles que têm um coração endurecidos, a Bíblia diz que eles não terão direito ao banquete, mas o que os aguarda é o juízo eterno de Deus. É o juízo final. Aí, o Jesus que é descrito na Bíblia como nosso advogado, porque ele é o nosso advogado diante de Deus, para aqueles que não crê, ele não será advogado, ele será juiz para julgar, porque estarão condenados. Então a morte vem para o preto, para o branco, para o amarelo, para o pobre, para o rico, para o doutor, para o analfabeto. A morte vem para todos, para o homem, para a mulher, assim como veio para Jacó. E quando chegar o dia da sua morte, o dia da minha morte, nós seremos ou reunidos ao povo de Deus, ou reunidos ao povo de Satanás, porque não tem neutralidade. Ou nós estamos do lado em Cristo, ou nós somos contra o Cristo. Ah, pastor, irmão, você sabe o dia da sua morte? Olha só o que aconteceu ontem. Nós temos um irmão aqui na igreja. Inclusive, nesse exato momento, o pastor Hugo está lá fazendo o sepultamento dele. O irmão Edevaldo, muito querido, muito conhecido. 41 anos. E todos nós somos pegos de surpresa. Um câncer agressivo, grau 5, no fígado. E ele lutou, mas não conseguiu vencer. Ele perdeu a batalha para o câncer, mas não perdeu a salvação. Foi para a glória. Falando ontem com Flávia Dimas, há 1 ano e 9 meses o Edevaldo com câncer, e eu nunca vi o meu marido murmurar contra Deus, reclamar, porque a única coisa que ele falava era: olha, se Deus me curar, Ele é Deus, se Deus não me curar, Ele continua sendo Deus. Então essas falas são falas de quem conhece a Deus, sabe quem é Deus e o poder de Deus. E você? Ontem foi o irmão Edevaldo. Se fosse o seu dia, se você fechar os seus olhos, você, pela compreensão sua, você se considera alguém que, ao fechar os olhos, vai acordar na eternidade com Deus, ou vai acordar na eternidade sem Deus? Por isso, meus irmãos, a importância de, enquanto nós estamos vivos, nós olharmos para a fonte das bênçãos jacobinas, que é Deus.